Olá, eu sou o Jefferson Emanuel, atual representante do Reisado da Rui de Ramos, e venho hoje falar um pouco da importância dessa troca de experiências entre o Reisado do Rui de Ramos e o Pastoril Estrela de Ouro. A gente está aqui no terreiro do Mestre Léo, na casa da Dona Elisa, a esposa dele, e isso é muito importante, essa troca de saberes, essa troca de experiências para a fomentação, para a valorização da nossa cultura, tanto a cultura local como também a cultura do todo o estado. Lá do IFCE Campus Canindé, e queria dizer que é uma felicidade, obrigada pelo convite, de poder estar aqui com vocês, já conhecer aqui o Augusto, e vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre acessibilidade, tá? Que é uma temática que eu estudo e que eu também gosto muito de estar colaborando. Então, quando a gente pensa, por exemplo, sobre acessibilidade, muitas vezes a gente não entende por que ela existe, por que é necessário. No evento de vocês dessa noite, a gente já tem aqui acessibilidade no momento em que a gente tem um intérprete de Libras, né, que está aqui fazendo a tradução da língua portuguesa oral para a língua brasileira de sinais. Então, a acessibilidade, ela é o direito garantido por lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que está presente no também conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. E essa lei garante, dentre tantas outras coisas, o direito à acessibilidade. Mas não é acessibilidade de qualquer forma. É acessibilidade com segurança e autonomia. Ou seja, que a pessoa com deficiência, ela possa ter o direito de ir e vir, como qualquer um de nós, mas que ela possa fazer isso com segurança e autonomia, né? Sem a dependência, por exemplo, o tempo inteiro de uma pessoa para estar auxiliando. E aí, partindo disso, a gente tem diversos tipos de acessibilidade. A gente tem, por exemplo, o que está acontecendo aqui hoje no evento. A acessibilidade, por exemplo, comunicacional. No momento em que a oralidade em língua portuguesa está sendo traduzida em Libras. A gente também tem uma dimensão de acessibilidade que essa é mais, a gente precisa trabalhar mais ela, que é a atitudinal, que é aquela dimensão onde eu me coloco no lugar do outro, né? Onde eu entendo que o outro tem determinadas dificuldades que a gente pode estar colaborando. E que a gente também precisa aprender os termos corretos de utilização. Então a gente não chama, por exemplo, deficiente, a gente chama pessoa com deficiência. Por que a gente faz isso? Porque antes da deficiência vem a pessoa, vem o ser humano. Então ele tem que ser visto em primeiro lugar do que a sua condição na deficiência. A gente também tem a acessibilidade arquitetônica, que é quando a gente organiza, por exemplo, a urbanidade. Os prédios, eles precisam ter portas largas, banheiros acessíveis, rampas, né? Precisam ter toda uma estrutura para dar garantia a essas pessoas de fazerem uso desses espaços. A gente também tem, além disso, uma acessibilidade no próprio direito de ir e vir, no transporte público, né? Os ônibus precisam ter os elevadores para que a pessoa, com cadeira de rodas, por exemplo, ela possa ter acesso, ao ônibus. Alguém aqui já viu, por exemplo, um ônibus que tem essa acessibilidade, que tem um elevador, por exemplo, que baixa? Alguém já viu? Os ônibus escolares, a maioria deles, por lei também, tem que ter esse elevador, por exemplo. E também tem uma outra questão, que é a acessibilidade, que a gente às vezes não fala muito, mas que é a acessibilidade ambiental, por exemplo. De que forma? Utilizar, por exemplo, o arborismo, no caso da questão da arborização das cidades, porque às vezes a acessibilidade, a gente fala muito da pessoa com deficiência, mas também a pessoa idosa, ela precisa também ter essa acessibilidade. Então, às vezes a gente está numa calçada, e aí você está na calçada alta, depois ela baixa, então se você disser assim, hoje eu só vou andar pela calçada. Então a gente vai trabalhar bastante a musculatura, porque a gente sobe uma calçada mais alta, outra mais baixa. Além disso, também tem a acessibilidade instrumental, que é quando eu vou criar algum instrumento que vai melhorar a acessibilidade das pessoas. Por exemplo, a pessoa com deficiência visual,
ela pode ter acesso a qualquer informação através de um programa de computador, que ele fala e aí na mesma hora o programa de computador faz toda aquela descrição do que ele está falando. Participando desse momento. Alguém teria alguma pergunta para fazer para a professora? Pronto, então deixa a palavra com a senhora. Então, gente, para poder encerrar minha fala nessa noite, agradecer de novo a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer conhecê-los, estar aqui nesse local, me coloco à disposição para colaborar em outras vezes, em outros eventos. É uma felicidade estar aqui. E aí, para fazer o encerramento, falando exatamente sobre essa questão da acessibilidade, da garantia de direitos e de como a gente precisa olhar para o outro com mais sensibilidade, responsabilidade, entendendo que o outro também é extensão de mim. Vou deixar uma frase aqui com vocês que é de Judith Hart, que ela coloca assim: como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Então que a gente possa pensar nesse direito, né, de voar, ou seja, no direito que todos nós temos de ir e vir, com segurança, com autonomia, com responsabilidade, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, um país melhor, né, que para a gente possa entender que somos, na verdade, nós somos todos iguais, ou seja, somos todos seres humanos, que é o princípio básico que nos rege. Muito obrigada pela escuta sensível dessa noite, um abraço fraterno em todos vocês, obrigada.